Senhor. Amém. Queridos, começamos agora nesse domingo, segunda-feira oficialmente a gente abre, né? A primeira semana completa do segundo semestre. É isso mesmo, né, gente? De 2026, né? Encerramos mês 6 e agora nós temos aí 6 meses. Terminando a Copa do Mundo, eleição, e depois, né, dezembro de férias e Natal e virada de ano. 6 meses. E nesses 6 meses, por vivermos uma virada de ano tão primorosa, tão especial aqui, de joelhos dobrados, você pode ter alguns questionamentos. Por que eu não vivi ainda? Por que não aconteceu? E eu queria te convidar nessa manhã a refletir no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, a partir do verso 1. O Senhor falou comigo a respeito desse texto, de uma maneira, um texto que nós já vivemos. Se não me falha a memória, eu escutei aqui agora pela manhã. Pastor Tom pregou nesse texto domingo passado. E ontem, relendo, as meninas saíram para fazer umas visitas. A apóstola Luciana tinha uns compromissos, uma agenda da igreja, e depois elas saíram em uma outra demanda, e eu fiquei perguntando ao Senhor sobre esse texto. Hoje pela manhã, ao preparar um café em casa, não ri não, né, gente? E lavar as vasilhas ali, porque esse é o meu trabalho pela manhã, né? Acordo, vou orar, e fico ali, lavando as vasilhas pela manhã, independente da moça chegar, da moça que nos ajuda, eu estou ali orando e falando com o Senhor. E hoje pela manhã o Senhor, Ele falou algo que eu tive que sentar e refazer algumas coisas. Eu falei, meu Deus, escutem isso por favor, com muita atenção. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era... Tem quantas Anas aqui hoje? Fora a nossa missionária. Meu Deus, hein? Quantas? 4. Que bênção. 5. Jesus. E esse tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém? Pai, essa é a tua palavra, nós queremos te ouvir. Fala conosco aqui. Toma esse lugar, Senhor. Nós não estamos em uma palestra, nós não estamos, Senhor, em uma reunião solene, nós estamos na tua casa, na tua presença.
e o Senhor tem todo o poder sobre esse lugar. Toma a primazia desse ambiente. Espírito Santo, não me deixa aqui sozinho. Essa casa é tua. Queridos, de uma montanha chamada Ramataim Zofim, que no hebreu significa as duas colinas dos sentinelas, das montanhas de Efraim, da cidade de Ramá, nasceu de forma física, escute isso, nasceu de forma física uma promessa do Senhor. Amém? Qual foi a promessa que você escutou? Qual foi a promessa do Senhor que você escutou e você ainda não viveu? Tem alguma promessa? Olha aqui para mim, por favor. Promessas se cumprem, amém? Sonhos são realizados, vividos. Sonhos que sonhamos em secreto, projetos que fazemos pela madrugada tornam-se público. Alguns projetos nascem no coração e Deus aprova, amém? Sonhos para uma vida abundante e Deus aprova. Pensamentos em meio a uma academia, a uma corrida, a um momento pedalando, cuidando do tempo do Espírito Santo e Deus aprova, amém? Metas para estabilizar uma família, sabe, para trazer proteção para uma família, Deus aprova. Mas escuta isso, por favor. Promessas de forma espiritual nascem em lugares distintos. Não entendeu, né? Promessas nascem em montes, promessas nascem em casas, promessas nascem em celebrações, promessas nascem em mesas, promessas nascem na casa do Senhor. Amém? Como assim, pastor? No Monte Moriá, Deus fez uma promessa a Abraão. No monte: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Em uma casa, em um cenáculo, Jesus diz assim, ó: tudo que pedirdes em meu nome, isso eu farei. Em meio a celebrações, em uma festa de Pentecostes, Jesus disse assim, ó: quem tem sede, venha a mim e beba. Na mesa ele prometeu a sua volta e nos colocou na nova aliança. São promessas, irmãos. Nos montes as promessas nos fortalecem, amém? Sim ou não? Essa igreja vai no monte, amém? Os homens aqui reúnem no monte às sextas-feiras, a cada 15 dias. Nas casas, ontem nós começamos esse momento de casa, nos cafés, né? Nessas mesas de mulheres, de homens que nós vamos fazer também. Sabe, nas casas, as promessas revelam a intimidade. Nas celebrações, sabe, pastora Kelly, elas transformam a nossa alegria natural em paz eterna. Que a gente escuta algo. Na mesa, sabe, diaconisa Camila, ela restaura e restabelece a comunhão da gente. O Senhor tem seus modos de nos alcançar. No monte, em uma casa, em uma festa, em uma mesa. Podemos, sabe, ainda não ter experimentado isso, mas sempre Ele vem e algo acontece. Para quem aqui conhece, né, já viveu essa experiência, subir no monte é especial. Sabe, ter aquele tempo com o Pai, sem nada programado, e aí algo de Deus acontece. Marcha de lá um homem de Deus, marcha de lá uma mulher de Deus que não nos conhece, vem e nos entrega algo, amém? Isso é precioso, algo que só o Senhor e nós sabíamos. Isso é muito especial, irmãos. Escute, tem as bandejas, tem os laços, né? Tem um que chega perguntando, tem um que chega e pede o telefone, aí é só o sangue de Jesus. Mas tem os verdadeiros, tem as verdadeiras, irmãos. Chegar em uma casa cheia de Deus é muito especial.
sabe, sentimos que Ele está ali, participar de uma festa que o nome dEle está sendo glorificado, sentar em uma mesa que cura, não é isso, pastor Kelly? Pastora Kelly, sabe aquela mesa que cura, restaura, liberta? Isso é muito poderoso. Existem promessas que são feitas nos montes, existem promessas que são feitas nas festas, que são aconchegantes, existem promessas que são feitas nas alegrias dos encontros festivos, existem promessas que são feitas nas mesas de comunhão, naquele testemunho ontem, diaconisa Letícia, promessas que mudam nossas vidas. Mas olha aqui para mim, por favor, existem promessas que são feitas em meio à adoração, Darla, em meio a uma adoração extravagante. Existem promessas que são feitas em meio às nossas dores e os nossos joelhos dobrados na casa do Senhor. São promessas que mudam vidas, promessas que escutamos na casa do Senhor, que são em primeiro momento impossíveis, que por mais que não acreditemos, por mais que pareça loucura, sabemos que se cumprirão. Pastor, o senhor quer dizer o quê? Aquilo que nasce em nosso coração, de joelho dobrado na casa do Senhor, é mais que uma promessa. Escuta isso, por favor, é um propósito. Pastor, não estou entendendo, vocês estão comigo aqui? Fica comigo aqui que é só a introdução. Deus está nesse lugar, gente. O tabernáculo permaneceu em Siló, uma cidade relevante em Israel, e ali o tabernáculo permaneceu por 369 anos. O tabernáculo possuía uma grande importância em 3 festas obrigatórias: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. As tribos precisavam subir para sacrificar. Essas são as festas oficiais da peregrinação. Queridos, existia uma casa, escuta isso por favor, existia uma casa, presbítero Renan, em Ramá, sabe, escuta isso, diaconisa Lucimar, existia uma casa em Ramá, que era fiel a Deus. Eucana servia a Deus com integridade. Ana era uma serva fiel, apóstolo Luciana. Penina, que no hebraico significa pescoço duro, Jesus, também fazia parte daquela casa, irmãos. Vocês já analisaram isso? No mesmo lugar existia adoração, no mesmo lugar existia oferta, no mesmo lugar existia oração e também perseguição. A promessa que Deus faz, ela se cumpre, indiferente do lugar, ela se cumpre, indiferente da posição social, ela se cumpre, indiferente aos levantes do inferno, amém? Nós iniciamos o segundo semestre de 2026, e nós temos promessas nas nossas vidas, amém, meus irmãos? Porém, Ana dava uma parte excelente. Eucana providenciava o sacrifício, Eucana preparava tudo para ser entregue, trazia as ofertas e distribuía entre filhos, filhas e entre as esposas. Para Eucana, para Eucana aquilo era um momento de gratidão, então ele vinha e oferecia para Ana algo diferente. Ana recebia uma oferta para colocar no altar do Senhor, e a Bíblia fala que era excelente a parte de Ana. Ana entregava algo superior aos demais. Escutem isso por favor, a Bíblia não diz que Ana era doente, a Bíblia não diz que Ana era uma pecadora, a Bíblia diz que Deus, a Bíblia não diz que o inimigo, a Bíblia diz que Deus fechou o ventre de Ana. Irmãos, nós não podemos precisar as datas que Ana subiu a Siló,
mas possivelmente no segundo semestre de um ano, Ana estava subindo. Pastor, eu não entendi, não? Deus não tinha feito um milagre, mas Ana estava lá. Tinha jogo da seleção, mas Ana estava lá. Sabe? Tinha rodeio, mas Ana estava lá. Sabe? Deus não tinha matado Penina, mas Ana estava lá. Ah, pastor, fazer uma entrega excelente ao Senhor não é sobre recursos, irmãos. A igreja está se perdendo nesse tempo com isso. Fazer uma entrega excelente, por favor, veja isso aqui. Ana dava o que Eucana lhe entregava. Irmãos, a entrega excelente que Ana fazia era permanecer subindo. A entrega excelente que Ana fazia era permanecer na casa do Senhor, mesmo sem ter recebido. Me ajuda, Orvalho, olha para quem está do seu ladinho e fala assim: continue de forma excelente no Senhor, Ele cumprirá na sua vida. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Sempre que Ana subia à casa do Senhor, não posso nem brincar com o jogo da seleção, né? Sempre que Ana ia no estádio, não. Sempre que Ana se preparava para ir numa cavalgada, não. Sempre que Ana se vestia para sair para um barzinho à noite, não. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e jejuava e não comia. Vejam que interessante. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava. Por quê, irmãos? Onde está o seu propósito, sempre haverá oposição do inferno. Esse diálogo, certamente pastor Jorge desistiu lá em Ramá. Amanhã nós subiremos, vamos adorar, sabe, Diácono Éder, vamos adorar em Siló. Deus fez, Deus proveu, nós temos que agradecer, as nossas vidas são abençoadas. Olha, Penina está com um bebezinho no colo, que Penina gerava, tá? Penina está com um bebezinho no colo e está com outro na barriga. Então nós vamos mais devagar, viu, Ana? Porque Penina está, né, tá grávida. Mas nós precisamos subir a Siló. As colheitas, tudo foram uma bênção nesse primeiro semestre. E nós temos que ir. Vamos todos nos alegrar. Ana junto. Uma vez, Darla. Ana junto, Darla. Ana junto, 2 vezes. Ana junto, Darla, 3 vezes. Irmãos, Ana podia ficar em Ramá? Podia, irmãos. Podia. Ela ficou quando Samuel nasceu. Ela não ficou no resguardo só não. Ela ficou até desmamar Samuel. Falou, não vou subir enquanto não desmamar o menino, que depois subirei e o entregarei na casa do Senhor. E Eucana não falou nada. Penina desapareceu da história, irmão. Pastor, por quê? Porque quando o propósito se cumpre, quem estava sendo usado pelo diabo para te perseguir, desaparece, irmãos. Ana chorava, irmãos, e jejuava. Escuta isso, por favor. Cadê as Anas aí? Ficam de pé, por favor, que eu sei que vocês são mulheres de Deus. As Anas aí, Ana Cláudia, Ana Paula. Amém? Escuta isso, Anas. Ana era uma mulher de Deus? Sim ou não? Sim. Não, vou perguntar. Ana era uma mulher de Deus? Sim. E Penina, aquela que irritava Ana? Um detalhe é que para Penina estava dando tudo certo. E para Ana parecia que não estava dando certo.
Já se foram 6 meses, pastor. Podemos fechar os nossos olhos e achar que está tudo dando errado. Mesmo subindo, mesmo sacrificando, mesmo cantando, mesmo jejuando, gente, mesmo chorando aos pés do Senhor, mesmo orando, podemos achar que fazendo o certo não está dando certo. E pior, escutem isso, ver quem está fazendo errado tendo sucesso. Penina maltratava Ana e Penina gerava. Tudo ia bem com ela. Escuta isso em nome de Jesus. Deus tem um tempo para as peninas da nossa vida. Pastor, qual o tempo que é? O tempo de nos colocar no propósito excelente que Ele nos chamou. Um homem honesto, uma mulher comprometida com o Senhor, uma vida reta, uma vida fazendo e nada aparentemente acontecendo. Mas escuta isso, sabe, Dandara, ainda assim adorando, ainda assim fiel ao Senhor, mesmo sem entender, sabe, Rossini, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguido, adorando. Tem adorador aqui, irmãos? Ana, por que choras, Ana? Ana, por que tu não está comendo, Ana? Que tanto de jejum é esse? Vai te matar. Ana, que tristeza no coração é essa? Ana, eu não te sou melhor do que 10 filhos, Ana. Eu estou aqui diminuindo meus meninos com Penina. Minha vida é para ti, Ana. Você quer que eu largo tudo aqui e é só nós dois? Quer que eu mando eles? Isso é a Bíblia fernandiana, tá? Fica em paz. E mando eles para o deserto, só com pão e um odre de água. Observem isso, por favor. Ana chorava, Ana se entristecia, sim, mas todos esses sentimentos, todo o sofrimento não afastou Ana de buscar aquilo que o Senhor tinha gerado no coração dela. Ana não trocou o seu sonho por algo que lhe foi oferecido. Ana não trocou uma palavra que ela carregava por algo que lhe foi oferecido. E aqui eu não estou desprezando o cuidado de Eucana, não. Eucana por amor, Eucana por zelo, Eucana por presenciar o sofrimento de Ana. Eucana quis ajudar. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Ana respondeu? Pergunta para mim, pastor, Ana respondeu? Não, vocês estão aqui. Deixa eu ajustar o TDAH de todo mundo. Pastor, Ana respondeu? Não. Pastor, por quê? Porque existem propostas que parecem boas. Existem ofertas que parecem que vão mudar as nossas vidas. Escuta isso, por favor. Quantas promessas nós já escutamos que foram usadas para paralisar a nossa chamada? Quantas promessas, quantos benefícios já paralisaram homens de Deus, mulheres de Deus, que negociaram a sua adoração? Ah, tá bom, você é melhor mesmo, então deixa eu ficar aqui em casa. Não, eu tenho um compromisso em Siló. Muitas propostas são, na verdade, distrações para que as promessas que nós possuímos não nasçam, irmão. Queria chamar o louvor aqui. Tem promessas hoje sendo ativadas nessa casa. Pastor, mas está demorando tanto, pastor. Pastor, eu estou na igreja há uma vida. Pastor, eu era uma criança. Eu era uma criança e eu escutei isso. Eu escutei sobre o meu chamado. Eu escutei sobre o meu ministério. Eu escutei sobre a minha família, pastor. Pastor, eu tive um sonho quando criança e eu sei que Deus estava ali. Não são das minhas emoções, pastor. Sabe, eu me vi carregando uma criança. Eu me vi, sabe, pastor, em um lugar, segurando na mão do meu esposo, da minha esposa, pastor. E até hoje nada aconteceu. Até hoje, pastor. Pastor,
Eu sempre fui fiel. Pastor, eu sou justo, honesto. Eu trabalho em lugares, pastor, quando eu percebo que algo está mudando, que tem que fazer algo que não agrada o Senhor, eu saio, pastor. Tomo prejuízo, peço conta, não faço acerto, pastor. Eu saio, mas parece que nada muda na minha vida, pastor. Escuta isso, por favor, em nome de Jesus. Guarda essa manhã, em nome de Jesus, no seu coração, irmãos. No final do versículo 3, a Bíblia diz assim: e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Sob a tradição judaica, culturalmente, sabe, um sacerdote possuía mais de 30 anos, amém? Samuel foi gerado após os filhos de Eli se perderem. Pastor, eu não entendi. Samuel foi juiz, sacerdote e profeta em Israel. Samuel ungiu Saul, o primeiro rei de Israel, e Samuel ungiu Davi. No seu tempo, Samuel foi o mais relevante que pisou em Israel. Ana foi fiel, mas escute isso: um juiz precisa ser justo, um sacerdote precisa ter santidade, e um profeta precisa ter autoridade. Então não pode ter a idade compatível com quem está errando. Pastor, não entendi. Samuel não podia ser da geração dos filhos de Eli. Samuel não podia ter aquela referência. Meu Deus. Pastor, mas foi Eli corrigiu os filhos, eles que não aceitaram. Samuel não podia ser da geração daqueles que se perderam. Existem sonhos, irmãos, que parece que não vão acontecer. Ah, pastor, existem promessas que parecem que se perderam no tempo. Aí vem as afrontas, as bandejas, as calúnias, aí o cansaço se apresenta, a tristeza toma conta. Elas não se perderam, irmãos. Elas não foram anuladas. Elas estão passando pelo processo do tempo de Deus. Pastor, eu tenho uma promessa. Eu queria te convidar a ficar de pé, aquele que pode. Guarda isso no seu coração, no meio de tanta coisa que você está ouvindo nessa manhã. Guarda isso, por favor. Que essa frase ela fique gravada no seu coração. Penina não era o destino de Ana, amém? Penina era o cenário para ativar o milagre de Ana. Eu vou repetir para você, escuta isso, por favor. Penina não era o destino de Ana, Penina era o cenário para ativar o milagre de Ana. Ana queria um filho. Ela poderia ter adotado um dos meninos de Penina. Deus não abriu o coração para isso. Ana queria um filho. Deus poderia falar assim: eu estou vendo você vindo aqui nesse ano, eu vi a quantidade de oferta que você derramou aqui no altar. Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta, um juiz e um sacerdote. Qual foi a promessa que você escutou e ainda não está vivendo? Promessas que movem o espiritual nascem em lugares distintos. Podem nascer nos montes, em casas, em celebrações, em mesas, mas acima de tudo, são confirmadas na casa do Senhor. Falaram para você parar de subir até Siló. Falaram para você parar de adorar, porque não está dando certo para você.
Falaram para você que Deus não tem isso para você? Deus te chama hoje. Não joga a toalha. Não pare porque parece que está dando errado. Deus sabe o tempo. Tem coisas que são grandes demais e não podem nascer no tempo do erro. O sonho de Ana, quando estava alinhado com o tempo de Deus, nasceu o maior profeta, o maior juiz, o maior sacerdote do seu tempo. Samuel escreveu parte do seu livro, se não me falha a memória, depois meu professor, você me corrige, 1 Samuel 25, acho que ele morre ali. Então, a tradição diz que Natã e o profeta Gade concluíram esse livro. Mas nós sabemos que quem inspirou foi o Espírito Santo. Mas Ana teve 3 filhos homens. E Ana teve 2 filhas mulheres. Então Samuel poderia ser só o sacerdote, no lugar daqueles que estavam perdidos ali, Ofni e Finéias. Samuel poderia ser só um juiz, porque era um tempo dos juízes, e ele seria o último juiz para fechar com chave de ouro. Levanta o irmãozinho dele que nasceu. Nós vamos fazer uma casa sacerdotal. Levanta aquele que nasceu agora. Você vai cuidar dele também, Samuel. Nós vamos levantar aqui o segundo, sabe, como profeta. Esse fala alto, esse dá glória. Vamos levantar o segundo. E o terceiro, sabe, nós vamos levantar agora como sacerdote, para ficar aqui na casa. Ele é mais tranquilo, ele gosta de cuidar, ele tem uma voz, né, mais mansa, ele gosta de acolher. Ele é sacerdote, ele é o pastor, ele vai cuidar aqui. E aí, Samuel, você é o juiz. Vocês sabem o nome dos irmãos de Samuel? O de Penina nem na história tem. Se era 1, 2 ou 3. Porque quem nasce de afronta, você não sabe nem o tamanho nem a quantidade. Mas os de Ana tem quantidade. 3 filhos e 2 filhas. Mas vocês sabem o nome? O que é gerado em obediência, o que é gerado em renúncia, o que é gerado no joelho, o que é gerado debaixo dos levantes das peninas da vida, marcam a história. Aleluia. Tem nome e tem legado. Quanto Samuel tem aqui nessa noite, nessa manhã? Você é um Samuel desse tempo. O que é gerado em adoração e obediência tem nome e vem para marcar uma história. Quem recebeu uma promessa aqui parece que é impossível. Quem recebeu uma palavra de Deus aqui parece que tudo piorou nesses 6 meses. Quem aqui recebeu uma palavra no altar e não está vivendo ela ainda? Pastor, essa palavra é para mim nessa manhã. Eu queria te convidar a colocar a mão no coração. Senhor, o Senhor é a resposta. O Senhor é a mudança da vida de homens e de mulheres, Senhor, que precisam de verdade, não só ser encontrados por Ti, mas de ter uma experiência contigo. Pai, essa manhã, ela é uma manhã profética nessa casa. Nós estamos iniciando o 2º semestre de 2026, com homens e mulheres que receberam promessas sobre a sua vida. Pai, nós sabemos que existe um tempo de um escritório ser relevante na cidade, no estado, na nação. O tempo, Pai, de uma voz ser ouvida na cidade, no estado, na nação. O tempo, Pai, de alguém, Pai, sabe, ser promovido para que haja justiça no meio dos corruptos. O tempo, meu Pai, de alguém ser levantado para que haja, meu Pai, santidade em meio aos perdidos, que com aqueles garfos
dos seus auxiliares, tirava aquilo que era oferecido ao Senhor. Um tempo, Senhor, de profetas verdadeiros, para anular os falsos em nosso meio. Por isso, Pai, tem Anas aqui, gerando promessas que o Senhor fez. Nós colocamos diante de Ti, Pai, porque independente do tempo, nós continuamos subindo, nós continuamos sacrificando, nós continuamos Te buscando de forma excelente. Nos dê, Pai, o melhor segundo semestre das nossas vidas. Nos dê o melhor segundo semestre das nossas vidas. Pai, todas as previsões, a nossa previsão é do céu. Tudo aquilo que tem se falado, meu Pai, nós escutamos o que o céu fala. Pai, nos esconde do homem e da mulher enganosa. Nos esconde, Pai, dos projetos que aparentemente são bênção. Nos faria, Pai, perder o que é mais importante. Nos esconde, Senhor, daquilo que não provém do Senhor para as nossas vidas, porque nós vamos gerar aquilo que vai mudar uma história. Pai, obrigado pela Tua presença. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E todos dizem: Deus abençoe a todos. Até terça-feira.